bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, nossos alunos do Eu Quero Passar. Estamos aqui mais uma vez com a aula de leitura e interpretação de textos. Retomando o final da nossa última aula, nós abordamos a questão da pragmática. O que é a pragmática? Pragmática é quando você atrela o seu conhecimento de mundo, a leitura e interpretação do texto objetivamente falando, e a cultura que o autor, o escritor, o emissor da mensagem, o dono do texto, quis passar para você. Além disso, existe uma questão de regionalismo. Conhecer mais acerca daquela temática, aquele tema trabalhado, de acordo com a região que é abordada, de acordo com o país. Às vezes é um texto que você tem de uma notícia, uma reportagem, extraída de um fragmento de um texto, de uma revista, de um jornal de grande circulação, às vezes uma tradução de uma revista ou um jornal em língua estrangeira. Então vocês têm que ter esse conhecimento de mundo para bem fazer essa análise pragmática. É você esperar o que é dito. Conhecer certo linguajar, seja o coloquialismo, sejam os jargões, por que aquilo foi introduzido no texto. Qual o objetivo? Toda essa carga semântica, ela é analisada a partir da pragmática. Dentro das provas de leitura e interpretação de textos de vocês podem encontrar bancas mais exigentes. Que bancas mais exigentes são essas? São as bancas que introduzem uma análise textual de poesias. Cecília Meirelles, Drummond, textos de grandes escritores brasileiros que trabalharam regionalismo. Monteiro Lobato, Guimarães Rosa, que teve um dicionário rosiano para que os leitores de Guimarães compreendessem melhor os neologismos e os afixos criados por ele, para mostrar o regionalismo, porque ele preferiu escrever de acordo com os falares, principalmente do norte de Minas. Então, tudo isso vocês têm que saber. Vem da literatura, não fará parte do seu programa provavelmente, mas entra no seu conhecimento prévio e entra na pragmática. Vocês devem ficar em certa parte felizes, porque somente os melhores conseguirão fazer essa prova. E vocês vão conseguir, porque vocês são os melhores, se ainda não 100%, em breve chegarão lá. Vamos continuar com as nossas aulas? Então, temos aqui a linguística, que é a língua mais a fala. O estudo linguístico, quando ele é cobrado numa prova de português, também eleva o nível dos aprovados. O que é a linguística? A linguística é quando nós atrelamos a gramática existente aos falares existentes. Por quê? Porque é isso que trabalha a evolução da língua. A língua ela não pode se estagnar, ela não pode parar. Por isso existem os estrangeirismos, os neologismos, os jargões, os ditos populares são hoje conhecidos, mas quando eles foram institucionalizados, quando eles foram inseridos na nossa cultura, eles eram uma novidade. Então, esta novidade, quando é inserida na língua, é trabalhada a partir da linguística. É a evolução, essa mutação da língua. O falar, o português brasileiro. Isso está inserido dentro da cobrança, o nível de exigência da prova de português de vocês. Continuando, nós temos aqui agora os fatos linguísticos. Começamos com os sinônimos. A sinonímia, como é colocado nas provas, o termo sinonímia, exige o que de vocês? Lexicologia, conhecimento lexical, ou seja, vocabulário rico. Cuidado com aqueles sinônimos que têm uma carga semântica riquíssima, que vocês podem dizer, feliz, alegre, contente são sinônimos. Sim, mas dentro de um contexto existem diferenças mínimas. Felicidade, os grandes poetas dizem que a felicidade, ela é repleta, ela existe nos momentos. A alegria, ela demonstra um estado de espírito. Estar contente também envolve um gestual, uma expressão facial. Então, existe uma mínima diferença semântica. São sinônimos? Sim, mas cuidado com essa sinonímia quando for trabalhada
trabalhado um regionalismo, quando for trabalhado um aspecto cultural. Um exemplo bem claro para vocês, mas que tem relação com a cultura, não exatamente com a sinonímia, só para vocês entenderem como a questão da pragmática e da cultura é essencial para uma boa leitura e interpretação de texto. Qual é o termo coloquial que normalmente a juventude brasileira usa para dizer que está tudo bem? Está tudo azul. A ideia de que está tudo bem, né? Está tudo cor-de-rosa. São cores que trabalham uma ideia do positivo, do legal, do bacana. Em inglês, quando eles dizem I am blue, literalmente dizendo, né, traduzindo, estou azul, quer dizer que eles estão para baixo, tristes. Vocês entendem como que a questão cultural ela é importantíssima? As onomatopeias, elas trabalham cultura. No Brasil, o au-au do cachorro, o vrum-vrum do carro, o bip-bip da buzina, não quer dizer que é a mesma onomatopeia em um país de língua estrangeira. Então, muito cuidado com a questão cultural e regionalista. E a linguística trabalha isso. E a sinonímia vai cobrar isso de vocês. Tem que ler muito, certo? Atrelado à sinonímia, nós temos, lógico, os antônimos ou antonomia. O que isso traz para vocês? E agora é exatamente o oposto. Lembram do ratificar e retificar da última aula? Ratificar, confirmar, retificar, corrigir. Gente, em um documento oficial, no cargo público que vocês terão, se vocês trocarem uma palavra desta por outra, vocês estão destruindo o trabalho ou o documento que vocês estão fazendo. Imagine uma situação de pedir o seu chefe ou uma autoridade que, ao invés de confirmar algo, ele corrija. O resultado disso é realmente, pode ser até trágico. Então, essa antonomia, ela é extremamente importante que você domine o conhecimento das palavras essenciais. Por isso que está no seu programa, certo? Continuamos com os homônimos. O que são os homônimos? São as palavras semelhantes que isoladamente, como nós temos a palavra caminho, ela pode vir carregada de sentidos. Eu caminho calmamente. Eu caminho todos os dias à tarde. Verbo caminhar. O caminho para aquela fazenda é um caminho ruim. É um caminho com uma estrada sinuosa. O que nós temos? Temos um substantivo. Então, a palavra isolada, caminho, a palavra manga, a manga da camisa está rasgada. A manga, o pasto, está verde, certo? A manga é a minha fruta predileta. Olha a riqueza do vocabulário da língua portuguesa. Uma mesma palavra, com o mesmo som, com a mesma grafia, recheada de significados. Por isso que a língua portuguesa, além de riquíssima, é conhecida como uma língua de alto nível de dificuldade, por esse excesso, essa riqueza lexical vocabular. Continuando. Parônimos, para, similar, homo igual. Vocês viram o exemplo do caminho. Escrita igual, grafia igual. Agora vamos para os para, semelhantes, não idênticos. Mandado, mandato. Uma palavra também importantíssima para todos os concurseiros. Qual a diferença básica? Essa palavra é muito cobrada. O mandado é a ordem expedida. O juiz, por exemplo, ele expede mandados. Mandato é a representação. O político, o prefeito, o vereador, o deputado, o presidente, eles têm mandatos, porque eles nos representam. A procuração, muito comumente passada para o advogado representar o seu cliente, é uma representação. Portanto, ela é um mandato, certo? Olha bem uma única letra, como ela é essencial para o seu texto. Se você fizer uma leitura muito rápida, gente, pode ter um problema, você pode ter perdido uma questão com esse fator de sinonímia, paronímia, ok?
ok? Muito cuidado com parônimos e com homônimos, certo? Atenção, foco. Polissemia. A polissemia, ela entra também dentro da linguagem conotativa e dentro da estilística que nós comentamos. Vamos pegar a polissemia. Polis são muitos. Sema é palavra. São os muitos o quê? Muitos significados da palavra. Sema é a ideia da palavra. Então, a palavra poli, com várias maneiras de você representá-la. Temos a palavra mão. A mão. A minha mão esquerda está doendo neste momento. Eu tenho uma parte do meu corpo. Você pede ao seu irmão, ao seu amigo, para dar uma mão naquele trabalho que você está fazendo, para dar uma ajuda. Pilatos lavou as mãos. O que ele fez? É uma expressão. Tornar-se imparcial. Não me envolverei neste assunto. Eu vou lavar as mãos, vou me distanciar, vou abster-me de uma decisão. Então, nós temos uma única palavra com um sentido denotativo de dicionário e demos a esta palavra sentidos conotativos. Isso que é a polissemia. Os vários significados atrelados a uma única palavra, certo? Vamos trabalhar uma questão para fixar bem. Indique o item em que o antônimo da palavra ou expressão em destaque está corretamente apontado. Então, nós temos aqui duradouro sucesso. Nós temos a palavra duradouro se referindo ao sucesso. É um sucesso que é duradouro, que é permanente. Aí eu tenho a palavra efêmero. Olhe bem, destaque, o que foi pedido foi o antônimo. Indique o item que o antônimo da palavra está corretamente apontado. Então, olhe bem, algo que é duradouro, ele é permanente. O que é efêmero? Mas exatamente esta palavra que eu não sei, professor, mas deveria saber. Efêmero é passageiro. Opa, então eu tenho a resposta na letra A. Duradouro, permanente, efêmero, passageiro. Sim, nós já temos uma possibilidade de antônimo corretamente apontado. Vamos conferir, letra B. Fama em ascendência. Excelsa. Em ascendência, algo que está em ascendência, está se elevando, dá uma ideia positiva de melhoria. Excelsa. Excelso, magnânimo, sublime, melhor que, opa, o que eu tenho aqui? Eu tenho sinonímia, palavras com sentido parecido. Fora, eu quero antônimo. Letra C, elegante região, carente região. Opa, elegante, carente, são antônimos. Vamos conferir? Olha bem. Aquela moça é elegante, aquela moça é carente. Dá para trabalhar essa ideia? Aquela moça é elegante, aquela moça é deselegante. Coloquialismo, aquela moça é brega, cafona. Vamos trabalhar aqui, carente. Ela é uma moça carente. Pode ser carente de recursos, carente de atenção. Agora, o contrário de carente é elegante, se a pessoa não é carente, ela é o quê? Bem provida de algo, ou de recursos, ou de atenção. Ela é repleta de atenção, ela é carente de atenção. Então, cuidado, elegante e carente não são antônimos. A ideia é diferente. Letra D, sala lotada, sala desabitada. Opa, lotada é antônimo de desabitada. Errado. Olhe bem, sala lotada, sala vazia. A sala do meu amigo está lotada. A sala do meu amigo está desabitada? Não, a casa está desabitada. Habitar, morar, é diferente de cheio, de lotado. O ônibus está lotado, quer dizer que quando o ônibus fica vazio, ele fica desabitado? De forma alguma, ele fica vazio.
Se a casa está habitada com um morador, ela não está lotada. Portanto, eu não tenho sinônimos, antônimos, desculpe. Procuro um antônimo, o antônimo realmente estava na minha letra A. Quando nós temos a palavra duradouro, que é antônima da palavra efêmero para se referir ao sucesso. Viram como é perigoso? Palavras que parecem antônimas, mas carregam uma semântica muitíssimo forte. Foi bom estar com vocês na aula de hoje. Bons estudos e até a próxima.